No altar com a amante, ele riu de mim, mas a verdade que revelei fez o padre parar a cerimônia. Era uma manhã de sábado que não sabia se queria ser ensolarada ou tempestuosa. O céu, cinza e espesso, encobria Vila Aurora, o bairro mais elegante da cidade. Carros de luxo estacionavam um a um diante da igreja de São Domingos, cujas portas de madeira maciça permaneciam abertas, como se esperassem não só os convidados, mas também todos os segredos daquele dia. Era uma igreja antiga, suas paredes de pedra testemunhando gerações de promessas e traições. No silêncio entre os sussurros, pairava uma tensão quase palpável, o tipo de eletricidade que só existe quando a verdade ameaça explodir. Lívia Salles estava parada na calçada, sentindo o vento frio levantar discretamente a barra do vestido azul marinho. Ela observava o movimento ao redor, os rostos conhecidos e desconhecidos se misturando, todos impecavelmente arrumados, como se a felicidade pudesse ser forçada com salto alto e maquiagem. Ela apertou a bolsa preta contra o corpo, respiração curta, os olhos fixos no portão. Era impossível ignorar o nó na garganta, ou a sensação de que tudo aquilo era uma peça montada. E ela, por ironia do destino, havia aceitado o convite para atuar. Lívia, 33 anos, era o tipo de mulher que chamava a atenção pela elegância serena. Advogada de carreira sólida, tinha olhar firme de quem aprendeu a confiar pouco e desconfiar muito. Os cabelos escuros presos em um coque baixo, a pele clara, os lábios sempre contidos, como se guardassem mais palavras do que pronunciassem. Mas os olhos denunciavam. Havia ali algo inquieto, algo que lutava para não sair. Na infância, Lívia sonhava com finais felizes. Na vida adulta, aprendeu que felicidade é um conceito volátil e, às vezes, perigoso. O passado recente dera provas disso, quando há apenas 2 anos conheceu Dante Ramírez. Eles se esbarraram num dos muitos corredores da Faculdade de Direito. Ele, ambicioso, carismático, sorriso largo e olhar de quem sempre soube o que queria, mesmo que não dissesse. Dante era o tipo de homem que sabia como seduzir uma sala inteira, apenas com a postura, mas guardava um certo desdém no olhar, uma arrogância quase indetectável para quem não prestasse atenção. O relacionamento deles foi intenso, desses que queimam rápido e deixam marcas profundas. No início eram inseparáveis, risos cúmplices, conversas até o sol nascer, planos de futuro. Mas o amor deles era uma corda bamba sobre o abismo da dúvida. Bastava um gesto mal interpretado, uma ausência não explicada, para que tudo ruísse. No fim, foi a mentira que separou. Dante traiu, não apenas com outra mulher, mas com a verdade. Escondeu, manipulou e, quando confrontado, riu, como se a dor de Lívia fosse um detalhe sem importância. Depois, como se a vida quisesse testar os limites do suportável, Dante apareceu, meses mais tarde, de mãos dadas com Aurora Belletti. Aurora era amiga de infância de Lívia, daquelas presenças suaves e discretas que se fazem indispensáveis pelo carinho e pela lealdade. Aurora, a arquiteta sensível, de beleza sutil e sorriso fácil, que sempre escutava mais do que falava. Ela e Dante pareciam improváveis, mas juntos encaixavam-se como peças de um quebra-cabeça que Lívia nunca conseguira montar. Aurora, 28 anos, era o oposto de Lívia em muitos aspectos. Tinha cabelos castanhos claros, pele dourada de quem não teme o sol, olhos grandes e cheios de esperança. Era insegura sim, mas escondia isso com gentileza e dedicação. Trabalhou duro para abrir seu próprio escritório de arquitetura, superando as expectativas da família tradicional italiana. Aurora sempre acreditou no melhor das pessoas, até mesmo de Dante. Talvez por isso não tenha percebido os sinais, nem as sombras que se alongavam à sua volta. A igreja estava quase cheia. O som discreto do órgão ecoava, misturado ao burburinho dos convidados. O aroma de flores frescas, lírios e rosas brancas, pairava no ar, junto com a expectativa de um evento perfeito. Mas, para Lívia, cada detalhe era uma lembrança de tudo que perdera. O banco de madeira, o tapete vermelho, as velas acesas, tudo parecia parte de um ritual antigo, incapaz de esconder as rachaduras da vida real. Diante do altar, o padre Ângelo ajeitava os papéis com mãos experientes. Aos 55 anos, era conhecido por sua ética inabalável e sua compaixão. Era o tipo de líder espiritual que conhecia as dores da comunidade
e sabia que, naquele dia, algumas delas estavam sentadas bem ali, misturadas à plateia de sorrisos controlados. O padre olhou para o relógio, depois para o corredor central, esperando o momento certo de iniciar. Lívia ainda não sabia dizer por que aceitara o convite. Não era masoquismo, tampouco desejo de reconciliação. Na verdade, ela não aceitara de imediato. Ignorou o e-mail, depois o convite formal, até que uma mensagem anônima chegou, 3 dias antes do casamento. Era uma frase curta, crua, que não deixava espaço para dúvidas. Você precisa estar lá. Dante não é quem parece. Junto, uma foto embaçada, impossível de decifrar, mas suficiente para reabrir feridas antigas. Ela pensou em não aparecer, mas a curiosidade falou mais alto, ou talvez fosse a necessidade de justiça, de não permitir mais uma mentira se perpetuar. O segredo que carregava era pesado, corrosivo, e naquela manhã parecia prestes a transbordar. Lívia sabia. Se falasse, mudaria tudo. Mas se calasse, seria cúmplice do que mais desprezava. O salão paroquial ao lado da igreja estava movimentado. Garçons passavam com bandejas de espumante. Convidados sorriam para selfies e vídeos, enquanto os pais dos noivos trocavam cumprimentos formais. A família de Dante, tradicional e controladora, observava tudo com olhos calculistas. A mãe, Dona Carmen Ramírez, era uma matriarca de postura impecável, mas olhar frio. O pai, Álvaro, mal disfarçava o orgulho e a ansiedade. Aurora estava no fundo do salão, cercada por madrinhas de vestidos pastéis. Ela parecia flutuar, nervosa, mexendo nas flores do buquê. Quando avistou Lívia, o rosto se iluminou num sorriso tímido. Aproximou-se com passos contidos, abraçando-a com delicadeza. Que bom que você veio, sussurrou, os olhos úmidos de gratidão. Eu não conseguiria sem você aqui. Lívia sentiu um aperto no peito. Aurora era luz, e ela, naquele instante, sentia-se sombra. Quis dizer algo, mas apenas sorriu de volta, tentando esconder a tormenta interior. Você está linda, Aurora. Vai ser um dia inesquecível. Mentiu, ouvindo a própria voz tremer. Do outro lado do salão, Dante surgiu entre os convidados impecável em seu terno cinza escuro, o cabelo arrumado, o rosto barbeado, o sorriso insinuante. Ele caminhava como quem atravessa um palco, cumprimentando pessoas, distribuindo charme. Quando os olhos dele encontraram os de Lívia, um leve arqueamento de sobrancelha, um sorriso de canto de boca, como se dissesse, eu venci, você perdeu. Era impossível não sentir o sangue ferver. O passado entre eles era um labirinto de lembranças. Lívia recordava do primeiro beijo, do primeiro eu te amo, dos planos feitos no terraço da República Estudantil. Lembrava também do cansaço de se sentir sempre em segundo plano, das conversas evasivas de Dante, das noites em que ele não voltava para casa e dizia era só trabalho. Quando finalmente descobriu a traição, não foi uma cena dramática, foi um celular esquecido, uma mensagem lida por acaso, o nome de uma mulher que não era ela. Dante negou até o fim, riu, desdenhou, como se a dor de Lívia fosse apenas um detalhe sem importância. Aurora, ingênua, nunca soube de nada. Quando começou a namorar Dante, achou natural procurar apoio em Lívia sem desconfiar da história que as unia. Tentou aproximar os dois, achando que poderiam ser amigos. Lívia tentou se afastar, mas Aurora insistiu, e agora estavam ali. Aurora pronta para casar com um homem que destruíra a confiança de Lívia, e Lívia prestes a decidir se revelaria ou não o segredo que carregava. O relógio marcava 10 minutos para as 11. O burburinho aumentava. Os convidados já se acomodavam nos bancos, celulares em mãos, prontos para registrar o casamento perfeito. Lívia sentou-se na penúltima fileira, o coração acelerado, as mãos trêmulas. Sentia-se deslocada, como se não pertencesse àquele lugar. Mas era impossível ignorar a força que a mantinha ali. O segredo pulsava, quase físico, uma urgência que não podia mais ser contida. Enquanto isso, Dante circulava pelo altar conversando com o padre Ângelo. O padre, sereno, olhou para os dois noivos, depois para a plateia, como se pressentisse que aquele dia não seria como os outros. A cerimônia vai começar em breve, anunciou, a voz grave ecoando pela nave da igreja. Aurora foi conduzida até o altar pelas mãos do pai, o véu esvoaçando levemente com a brisa que entrava pelas portas abertas.
Lívia sentiu o estômago revirar quando os olhares de Dante e Aurora se encontraram. Ele sorriu, seguro de si. Ela, nervosa, retribuiu com ternura. Por um breve instante, Lívia desejou que tudo fosse diferente, que Aurora não fosse tão boa, que Dante não fosse tão cruel. Mas ali estava ela, testemunha de um teatro quase perfeito. Os convidados se levantaram quando Aurora entrou, o órgão tocando uma marcha nupcial suave, quase discreta. O corredor parecia interminável, tapete vermelho estendido como uma promessa de futuro. Aurora caminhava devagar, tentando conter as lágrimas de emoção. O olhar dela buscou Lívia, como se pedisse força. Lívia sorriu, mas sentiu o rosto corar. O que faria dali a poucos minutos poderia destruir tudo. O padre começou a cerimônia com palavras de amor e compromisso. Falou sobre a importância do respeito, da verdade, da confiança. Lívia sentiu cada palavra como uma provocação. Ao seu redor, os convidados sorriam, alguns choravam discretamente. Apenas Dante parecia alheio à solenidade, olhando de canto de olho para Lívia, com aquela expressão de deboche que ela conhecia tão bem. Na terceira fileira, a tia-avó de Aurora cochichava algo ao ouvido do marido. No fundo da igreja, um primo de Dante digitava rapidamente no celular, como se esperasse notícias de fora. Tudo em volta parecia normal, mas Lívia sabia. A normalidade era apenas fachada. O momento dos votos se aproximava. Dante pegou as mãos de Aurora, olhando nos olhos dela com intensidade ensaiada. O padre Ângelo pediu silêncio. Agora Dante e Aurora vão declarar seus votos de amor e fidelidade diante de Deus e desta comunidade. O salão ficou em silêncio, apenas o som do vento balançando os vitrais. Foi então que Dante olhou para Lívia, um sorriso de escárnio se formando nos lábios. Era um gesto sutil, quase invisível para quem não conhecesse aquela história, mas para Lívia era uma afronta. Ele achava que estava seguro, que nada poderia tocá-lo, mas ela sabia coisas que ninguém ali sabia. E naquele instante percebeu, talvez fosse a hora de tudo mudar. O segredo que Lívia trazia não era apenas sobre a traição do passado, era algo maior, algo que envolvia não só o coração de Aurora, mas também o futuro de todos ali presentes. Ela sentiu a respiração falhar, os olhos marejarem. O padre continuava a falar, mas as palavras pareciam distantes, abafadas pelo som do próprio coração batendo forte. Lívia fechou os olhos por um instante, buscando forças que não sabia se tinha. Lembrou da mensagem anônima, da foto embaçada, do peso do silêncio. Se falasse, mudaria o rumo daquela história para sempre. Se calasse, carregaria a culpa pelo resto da vida. O altar, iluminado por velas e luz natural, parecia agora um palco de julgamento. Aurora, vestida de esperança, Dante, vestido de arrogância, o padre Ângelo, guardião da verdade, e Lívia, ali, entre o passado e o futuro, entre a justiça e a compaixão. A cerimônia seguia, mas para Lívia, o tempo havia parado. Tudo dependia dela. E no fundo, ela sabia. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser dita. Por Aurora, por si mesma, por todos que já sofreram em silêncio. O suspense pairava espesso, como o ar antes da tempestade. Cada olhar, cada gesto, cada palavra, era um convite para o confronto inevitável. E Lívia, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se pronta para enfrentar o que viesse. Porque às vezes, o amor pé-de-saque que o tapete vermelho se estendia até o altar, sobre o mármore frio, como se desenhasse o caminho para um destino impossível de evitar. Lívia caminhava devagar, sentindo o peso de cada passo. O cheiro de lírios brancos misturava-se ao perfume caro das convidadas, mas nada mascarava o nó em sua garganta. O burburinho era constante, sorrisos falsos, olhares de julgamento, cochichos de quem julgava saber tudo, mas não sabia nada. Na penumbra da nave lateral, Lívia se sentou no banco reservado à família da noiva. Cruzou as pernas com elegância, disfarçando as mãos trêmulas sobre o colo. Observava a Aurora, tão linda e frágil em seu vestido de renda francesa, rodeada de madrinhas. Aurora sorria, mas seus olhos buscavam Lívia a cada intervalo, como se precisasse de aprovação. Na memória de Lívia, flashes do passado se acendiam e apagavam como relâmpagos esquecidos. Ela e Dante, jovens e insaciáveis de vida, subindo juntos as escadarias da faculdade, rindo do mundo, dividindo sonhos e promessas. Naquela época, acreditava que ele era tudo.
Dante era o tipo de homem que sabia usar as palavras certas, o sorriso enviesado, o olhar que prometia aventura. E por algum tempo, ela foi feliz naquele abismo de intensidade. Mas aos poucos, vieram as pequenas mentiras, mensagens respondidas com atraso, reuniões que se estendiam até a madrugada, o cheiro de perfume estranho em sua camisa. Lívia, então, começou a se perder dentro de si. Tentou ignorar, tentou acreditar, tentou perdoar, até o dia em que descobriu não só uma traição, mas várias. Dante tinha o dom de manipular, de transformar a verdade em dúvida, de fazer com que ela mesma questionasse sua sanidade. Quando o relacionamento afundou, Lívia jurou a si mesma que nunca mais se deixaria enganar. Mas não contava que meses depois veria Dante sorrindo ao lado de Aurora, sua amiga de infância tão leal, tão ingênua. Aurora, que sempre tentava manter a paz entre os dois, sem nunca saber a extensão do passado que os unia e separava. A Aurora, que agora lhe pedia para estar ali como testemunha e apoio. O salão da igreja começava a se encher de convidados. A família de Dante era imponente, acostumada a grandes festas, a aparências mantidas a qualquer custo. Sua mãe, Dona Silvia, deslizava entre os bancos com um olhar duro, cumprimentando quem importava, ignorando quem não valia o esforço. O pai de Aurora, seu Vicente, parecia deslocado naquele ambiente, ajeitando a gravata com lágrimas contidas no canto dos olhos. No altar, Dante exalava autoconfiança. Cumprimentava padrinhos, trocava piadas baixas com o irmão, tudo sob o olhar indulgente do padre Ângelo, que preparava os últimos detalhes da cerimônia. Só Lívia via o brilho de desafio nos olhos dele, o meio sorriso de quem acredita estar acima de qualquer consequência. Enquanto os convidados se acomodavam, Aurora, ainda nos bastidores, pediu para ver Lívia. Ela entrou na pequena sacristia e a encontrou sentada, as mãos frias apertando o buquê. Lívia, você fica perto de mim, né? A voz de Aurora tremia, apesar do esforço em soar leve. Claro, estou aqui por você, respondeu Lívia, lutando contra a vontade de fugir dali. Sei que é estranho, mas eu preciso de você. Você é a pessoa mais importante para mim hoje. Sei lá, me sinto segura quando você está por perto. Aurora sorriu, um sorriso verdadeiro, e Lívia sentiu o coração apertar. Sabia que, ao fim daquele dia, nada seria igual para nenhuma das duas. De volta ao salão, Lívia sentiu o olhar de Dante pousar nela, um olhar de escárnio, de triunfo. Como se dissesse, você não tem coragem. Ele se aproximou fingindo um cumprimento casual e murmurou baixo só para ela ouvir. Não esperava que viesse, mas é bom ver que ainda não superou. Aproveita o espetáculo. Lívia conteve a resposta. Não era hora, não ali, mas por dentro a raiva fervia feito ácido. Ela se perguntava se fazia sentido alertar Aurora, expor Dante, ou se era melhor preservar a amiga daquele sofrimento. E no fundo, temia se machucar ainda mais ao ser lembrada de todas as feridas que ele deixou. O evento parecia coreografado. Fotógrafos, música clássica, crianças correndo entre os bancos. Mas por trás da fachada impecável havia rachaduras. Lívia começou a perceber detalhes estranhos. Uma das tias de Aurora, Dona Marieta, cochichava com o advogado da família, olhando para Dante com desconfiança. O irmão de Dante, Lucas, digitava compulsivamente no celular, apagando mensagens logo em seguida. Lívia captou um olhar preocupado vindo da mãe de Aurora, que fitava Dante como se enxergasse algo além do sorriso. No intervalo entre o burburinho e o início da cerimônia, Lívia recebeu uma mensagem anônima no celular. Apenas uma frase. Confira o envelope azul na bolsa da Aurora. Não deixe que ela seja enganada como você foi. O coração disparou. Por um instante, pensou em ignorar, mas a curiosidade era mais forte. Enquanto Aurora retocava a maquiagem no banheiro, Lívia procurou discretamente. Encontrou o envelope, exatamente onde a mensagem dizia. O papel estava levemente amassado, como se tivesse passado por mãos nervosas. Dentro dele, fotos impressas. Dante, em um restaurante discreto, jantando com uma mulher loira, bem mais jovem. Em outra, ele entregava um envelope pardo para um homem de terno cinza, rosto parcialmente encoberto. Havia também cópias de e-mails trocados entre Dante e o financeiro da empresa. Transferências suspeitas, cifras altas, justificativas frágeis. O chão pareceu se abrir sob os pés de Lívia.
Não era só traição amorosa. Era algo maior, uma fraude, talvez um crime. O dilema a cortava por dentro. Se revelasse tudo, destruiria Aurora, envergonharia duas famílias, criaria um escândalo público. Se calasse, seria cúmplice, condenando a amiga à mesma dor que ela sentira. Respirou fundo, guardou as provas na bolsa, o coração batendo descompassado. Saiu do banheiro, cruzando o corredor lateral, quando foi abordada por Dona Marieta. Lívia, posso falar com você um instante? A voz era baixa, mas carregada de urgência. Claro, Dona Marieta. O que houve? Você conhece bem o Dante, não? Não sei. Sinto que algo está errado. A Aurora não merece sofrer. Fique de olho nele, por favor. O que quer que esteja acontecendo, ela precisa de proteção. Lívia assentiu, sem saber o que responder. Não era só ela que via os sinais. O clima pesava, como se todos pressentissem uma tempestade. Na entrada da igreja, os músicos afinavam os instrumentos. Peças de cordas ecoavam, anunciando o início. Os padrinhos se alinhavam. As daminhas ajeitavam as coroas de flores. Lívia andou até o lavabo, a cabeça rodando. Trancou-se no banheiro. Apoiou as mãos na pia de mármore. Fitou a própria imagem no espelho. Olhos fundos, rosto pálido. O passado se misturava ao presente, como um filme de mágoas e promessas partidas. E agora? Murmurou para si mesma. Se eu falar, destruo uma vida. Se eu calar, me destruo por dentro. Lívia fechou os olhos buscando uma saída. Tinha medo de ser vista como vingativa, de ferir a Aurora, de se expor às represálias da família de Dante. Mas também sabia que a verdade tinha peso e que, mais cedo ou mais tarde, tudo seria revelado. A indecisão doía. O silêncio era um cúmplice cruel. Lá fora, a música mudou. O cortejo começava a se formar. Aurora, radiante e ansiosa, segurava o braço do pai. O padre Ângelo ajeitava os paramentos, murmurando uma prece silenciosa. Dante se posicionava no altar, olhando impaciente para o corredor central. Lívia enxugou as lágrimas, respirou fundo e saiu do banheiro. Era chegada a hora. No caminho de volta ao salão, encontrou Lucas, o irmão de Dante, encostado em uma coluna, digitando no celular. — Você está bem? Ele perguntou sincero. — Estou. Só um pouco nervosa. — Está todo mundo nervoso hoje. Ele hesitou, depois se aproximou. — Cuidado com o Dante. Ele não é tão confiável quanto parece. Se precisar de algo, pode contar comigo. Lívia agradeceu, surpresa com a confissão. Lucas sempre foi o mais discreto da família, mas seu olhar transmitia preocupação real. Mais um sinal, mais um aviso. O cortejo avançou. Aurora caminhou até o altar, linda, confiante, sem imaginar o que se escondia sob a superfície. Dante a recebeu com um beijo na mão, teatral, olhando de soslaio para Lívia, como se desafiasse o destino. O padre Ângelo iniciou a cerimônia, palavras suaves, falando sobre amor, perdão, respeito. Os convidados se emocionavam, tiravam fotos, faziam vídeos para as redes sociais. Mas entre cada frase, Lívia sentia o tempo se dilatar, o ar se tornar mais pesado. O envelope azul queimava em sua bolsa como um segredo radioativo. Ela olhou para a Aurora, para Dante, para os rostos conhecidos e desconhecidos ao redor, e pensou: quantas vidas podem ser destruídas por uma verdade não dita? Quantas vezes alguém se cala por medo, por vergonha, por amor? A dúvida era cruel, o silêncio insuportável. O relógio marcava o compasso da decisão. E agora você, que acompanhou cada detalhe dessa história, teria coragem de revelar tudo, mesmo sabendo o preço? Ou preferiria se calar, protegendo quem ama, mas se ferindo por dentro? Comente aqui embaixo o que faria no lugar de Lívia. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar o desfecho dessa história, porque acredite, o melhor ou o pior ainda está por vir. E enquanto a cerimônia avançava, Lívia sabia, não havia mais volta. O destino de todos estava por um fio. No altar com a amante, ele riu de mim, mas a verdade que revelei fez o padre parar a cerimônia. O santuário da igreja de São Domingos estava banhado por uma luz dourada e dura, filtrada pelos vitrais coloridos que pintavam o chão gasto com tons de azul, vermelho e verde. O cheiro de lírios brancos e perfume caro pairava no ar, misturado à tensão invisível que parecia segurar o fôlego de todos. Tudo ali gritava tradição, respeito, estabilidade, mas por dentro
Cada convidado parecia ansioso por um espetáculo, mesmo sem admitir. Os bancos de madeira estavam lotados. Mulheres de vestidos longos ajeitavam discretamente as barras e puxavam os ombros para trás. Homens de terno olhavam para o relógio, fingindo calma. A mãe de Dante, Dona Clarice, fitava o altar como se esperasse que tudo acabasse rápido, enquanto o pai de Aurora, Sr. Belletti, encarava qualquer canto da igreja que não fosse o altar, como se pressentisse a tempestade. Aurora Belletti estava linda, ainda que seus olhos traíssem o nervosismo. O vestido de renda parecia delicado demais para sustentar o peso daquele momento. Ela sorria, mas era um sorriso de quem pede, silenciosamente, que tudo dê certo. Ao seu lado, Dante Ramírez, impecável no terno escuro, exalava um tipo de confiança que beirava a arrogância. Ele parecia se alimentar do próprio reflexo nos olhares alheios. Lívia Salles, sentada na terceira fileira à esquerda, sentia o coração martelar debaixo do tecido azul do vestido. Ao redor, sussurros cortavam o silêncio. Olhares furtivos pousavam nela e desviavam rapidamente. Ela segurava o envelope anônimo dentro da bolsa, os dedos tensionados, as unhas cravadas no couro. Sabia que cada detalhe daquele documento era uma sentença, para Dante, para Aurora e para ela mesma. O órgão tocou uma melodia suave. Padre Ângelo, com sua presença serena, caminhou até o altar. Os convidados se levantaram. Aurora deslizou pelo corredor central, apoiada no braço do pai, o véu tremendo levemente. Dante aguardava, o sorriso controlado, os olhos escorregando discretamente pelo salão até encontrar Lívia, que sustentou o olhar. Ele ergueu o queixo, desdenhoso, e piscou como se dissesse, "Você perdeu." Ela sentiu um arrepio frio subir pela espinha. Quando Aurora chegou ao altar, Dante tomou sua mão com um gesto estudado, quase teatral. O padre iniciou as bênçãos tradicionais e tudo parecia seguir o roteiro de um casamento perfeito. Mas Lívia sabia que era apenas encenação. O envelope queimava em sua bolsa, tão pesado quanto a mágoa que ela carregava. Padre Ângelo pediu silêncio para as palavras iniciais. A voz dele ecoou grave e firme, como se tentasse segurar o teto daquela igreja sobre os ombros de todos. Estamos aqui para celebrar o amor e a união. Uma aliança só se constrói sobre a verdade, o respeito e a confiança. Quem tiver algo a dizer, fale agora, ou cale-se para sempre. O mundo pareceu suspenso. Aurora apertou a mão de Dante. Ele, por um segundo, pareceu vacilar, mas logo virou o rosto para Lívia, com um sorriso sutil e cruel. Era um sorriso de vitória, de quem acredita que o passado está enterrado sob camadas de luxo e aparências. Lívia sentiu o calor subir ao rosto. O envelope parecia pulsar como um coração dentro da bolsa. Ela olhou para Aurora, que não sabia de nada, e para Dante, que parecia saber de tudo. O silêncio foi quebrado apenas pelo som distante de alguém tossindo. E então, naquele instante, Lívia fez o que ninguém esperava. Ela se levantou. O som do banco arrastando no chão ecoou como um trovão. Todos os olhares se voltaram para ela, como se o tempo tivesse parado. O padre hesitou, surpreso. Dante arqueou as sobrancelhas, fingindo surpresa, mas havia um brilho de desafio em seus olhos. Aurora, confusa, olhou para Lívia como quem vê um fantasma. Lívia caminhou pelo corredor central, passos firmes, rosto erguido. O envelope tremia em sua mão. Ela parou diante do altar ao lado de Aurora, encarando Dante de frente. "Com licença, padre." A voz dela era calma, mas havia algo de cortante nela, como uma faca embrulhada em veludo. "Eu preciso falar." Os murmúrios começaram, como uma onda crescendo ao fundo. Dante tentou interromper, riu baixo, debochado. "Lívia, por favor, isso aqui não é sobre você, pode voltar para o seu lugar." Mas o padre, com um gesto, fez sinal para que todos se calassem. "Se há algo que precisa ser dito, é agora," afirmou o padre, encarando Lívia com firmeza e serenidade. Aurora tremia ao lado dela. O olhar de súplica era quase infantil. Lívia respirou fundo. A voz, quando saiu, carregava anos de mágoa, mas também de coragem. "Aurora, eu preciso que você me escute." Ela virou-se para a noiva, os olhos marejados. "Eu não vim aqui para te humilhar. Eu vim porque você sempre foi minha amiga, e porque ninguém merece começar uma vida baseada em mentira." Dante bufou, cruzando os braços, como se estivesse assistindo a um espetáculo entediante. "O que você está fazendo, Lívia?" Aurora sussurrou,
a voz falhando. Lívia abriu o envelope. A folha branca tremia, mas seu olhar era firme. Dante não é quem você pensa que é. Ele não vai mudar. Ele não mudou. Ela virou o papel mostrando a todos. Há pouco mais de um mês ele estava envolvido com uma funcionária da empresa. Não foi só traição emocional, Aurora. Ele desviou dinheiro de um projeto social, usou o nome do Instituto Belletti, o nome da sua família. O salão explodiu em murmúrios. O rosto de Dante perdeu a cor. Aurora ficou imóvel, as mãos apertando o buquê com tanta força que algumas flores se quebraram. "Isso é mentira!" Dante gritou, a voz ecoando pelo salão. "Você está inventando isso para se vingar. Todo mundo sabe que você não superou." Lívia ignorou. Entregou os papéis para o padre, que leu as mensagens impressas, extratos bancários, conversas trocadas entre Dante e a funcionária. O silêncio era absoluto, como se ninguém respirasse. O padre levantou a mão, pedindo silêncio. A voz dele saiu grave, pesada. "Isso é muito sério, Dante. São acusações que ferem não só este casamento, mas toda a confiança desta comunidade." Aurora olhou para Dante, os olhos arregalados de dor e incredulidade. "Dante, é verdade." A voz dela era um sussurro, mas cada palavra era um golpe. Dante tentou rir, mas saiu um som seco, nervoso. Isso é coisa da Lívia. Ela sempre foi obcecada. Ela não aceitou o fim. Olhem para ela. Os convidados se mexiam nos bancos, famílias sussurrando, olhares pulando de Lívia para Dante, de Dante para Aurora. Dona Clarice, mãe de Dante, levou a mão à boca. O pai de Aurora avançou 2 passos, mas parou, paralisado. Aurora largou o buquê. As flores caíram no chão, espalhando pétalas pelo tapete vermelho. Ela olhou para Lívia, pedindo uma verdade que não queria ouvir. "Lívia, você tem certeza?" Os olhos dela eram um abismo de medo. Lívia assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu te juro, Aurora, eu jamais faria isso se não fosse verdade. Eu recebi as provas de alguém que não suporta mais ver você enganada. Você não merece isso. Nenhuma de nós merece." Padre Ângelo desceu um degrau do altar, colocando a mão no ombro de Aurora. "Precisamos interromper esta cerimônia até que tudo seja esclarecido." Dante, em desespero, tentou pegar os papéis das mãos do padre, mas foi impedido por um dos padrinhos. O rosto dele estava transtornado, a máscara de autoconfiança despedaçada, revelando medo e raiva. "Isso é um absurdo", gritava. "Você destruiu tudo, Lívia." Aurora caiu de joelhos, as mãos cobrindo o rosto. O choro dela era baixo, mas devastador. O pai correu até ela, ajoelhando-se ao lado, tentando abraçá-la. Dante tentou se aproximar, mas foi barrado. A igreja estava em choque. O escândalo era maior do que qualquer um poderia ter imaginado. Lívia sentiu as pernas fraquejarem, mas segurou firme. Sabia que havia acabado de destruir vidas, mas também sabia que aquela verdade precisava ser dita. Não por vingança, mas por justiça. O padre olhou para Dante, a expressão dura. "Você deve explicações não só à Aurora, mas a todos aqui, e ao próprio coração." Nesse momento, um celular tocou. O som invadiu o silêncio como uma sirene. Todos olharam para trás. Uma mulher de vestido preto simples levantou-se no fundo da igreja. Era a funcionária da empresa, Flora, rosto pálido, olhos inchados. Ela caminhou até o altar devagar, como quem carrega um fardo pesado demais. Parou diante de todos, a voz embargada. Eu tentei impedir, mas o Dante me ameaçou. Não queria que ninguém soubesse. O projeto social está tudo aí nos papéis. Ele roubou, sim." O silêncio se transformou em incredulidade. Dante tentou protestar, mas suas palavras foram abafadas pelos gritos de alguns convidados. Aurora levantou o rosto, olhos injetados de lágrimas. Fitou Dante, depois Lívia, depois a mulher. "Por quê?" ela perguntou, a voz rouca. "Por que você fez isso comigo?" Dante finalmente não teve resposta. O corpo curvado, o rosto em desespero. Pela primeira vez parecia pequeno, perdido, quase irreconhecível. A cerimônia estava destruída. O padre recolheu os papéis, o altar virou juízo. A igreja antes sagrada agora era palco de verdades e ruínas. Lívia desceu do altar, parando ao lado de Aurora. Tocou seu ombro, oferecendo apoio silencioso. A dor era insuportável, mas havia também um alívio estranho. O peso do segredo finalmente não era mais só dela. Aurora abraçou Lívia, chorando convulsivamente. Não havia mais casamento. Não havia mais ilusões. A verdade, enfim, estava exposta para todos.
E enquanto os convidados se dispersavam, chocados e mudos, Lívia olhou para o altar vazio e soube que, apesar da dor, finalmente estava livre. O silêncio, depois da revelação de Lívia, não era apenas ausência de som, era um vácuo, um buraco no tempo. Os convidados se entreolharam, primeiro em incredulidade, depois em pânico contido. O padre Ângelo, com a mão erguida sobre o altar, congelou no gesto. O olhar de Aurora, tão inocente e cheio de esperança segundos antes, se perdeu entre lágrimas e choque. Dante, impassível por um segundo, forçou um sorriso torto, mas já não havia plateia para seu teatro. Lívia sentiu o peso da própria respiração. Seu coração pulsava nos ouvidos, alto, urgente, mas no fundo agora sereno. Pela primeira vez em anos, ela não era mais refém do passado. Aurora recuou, os olhos fixos em Dante, a voz trêmula. Diz que não é verdade. Por favor, Dante. Diz. Dante tentou se aproximar, mas as palavras não vinham. O carisma habitual evaporou, deixando apenas um homem nu diante do próprio reflexo. Ele procurou nos rostos ao redor alguma aliança de compaixão, mas encontrou apenas decepção, julgamento, repulsa. O padre Ângelo, então, baixou a mão e falou com aquele tom grave que parecia ecoar nos bancos de madeira. Esta cerimônia não pode continuar enquanto houver dúvida e dor tão profundas. A verdade é o único solo onde o amor pode florescer. O murmúrio cresceu, abafado, mas ninguém ousou interromper. Aurora, em choque, olhou para Lívia. Havia raiva, sim, mas também uma dor crua, o tipo que só sente quem confiou demais. Lívia se aproximou, hesitante. Aurora, eu não queria que fosse assim. Você merecia saber. Eu também precisei descobrir por outros, e foi devastador. Você não é a culpada. Nunca foi. Aurora respirou fundo, os olhos marejados, mas ergueu o queixo. Obrigada por não me deixar viver uma mentira. Virou-se para Dante, agora pálido, incapaz de disfarçar. Eu te amei de verdade. Achei que você também me amava. Mas eu me amo mais. Não vou ser cúmplice do seu teatro. Dante tentou segurar-lhe a mão, mas ela recuou. Não encosta em mim. Não mais. O silêncio voltou, mas agora era de alívio contido, como se todos ali tivessem visto uma tempestade se dissipar, lenta, mas inexoravelmente. O padre sereno chamou Aurora para fora do altar. Você é livre, minha filha. Não há pecado em buscar a verdade. Lívia sentiu uma onda de gratidão misturada à tristeza. Tantos anos convivendo com a dúvida, a culpa, o medo de ferir alguém. Agora, tudo parecia finalmente repousar. Dante, sozinho diante do altar, sentiu o peso do próprio fracasso. O olhar arrogante dera lugar à vergonha. Ele tentou se recompor, mas desta vez não havia plateia disposta a aplaudi-lo. Apenas o som dos próprios passos ecoando no vazio de uma igreja que não era mais cenário, mas testemunha. Aurora saiu pela lateral. Lívia foi atrás. No jardim, sob a sombra de uma figueira centenária, as duas ficaram frente a frente. Por um instante, houve apenas silêncio, o vento balançando as folhas, a cidade lá fora ignorando o drama vivido ali dentro. Por que você fez isso? Aurora perguntou, a voz embargada, mas firme. Lívia hesitou. Porque ninguém fez por mim, porque eu precisava me libertar do passado, porque você não merecia viver uma mentira, assim como eu não merecia continuar prisioneira da minha dor. Aurora sorriu triste. A gente sempre acha que o amor pode consertar tudo, né? Mas às vezes, a verdade é o único remédio. Lívia assentiu, sentindo um alívio que quase doía. Eu te admiro, Aurora, pela coragem de escolher a si mesma. Por alguns minutos ficaram ali. Duas mulheres que, por caminhos diferentes, haviam sido traídas pelo mesmo homem, mas que agora se reconheciam como sobreviventes, não vítimas. Do lado de dentro, o salão do casamento se esvaziava. A mãe de Dante chorava discretamente no canto. O pai, com olhar severo, saía sem despedidas. Os convidados aos poucos trocavam cochichos e saíam em silêncio, carregando consigo a lembrança de uma cerimônia que jamais esqueceriam. Dante, sozinho, sentou-se no último banco. Pela primeira vez, encarou de frente as próprias escolhas. O telefone vibrou no bolso. Era uma mensagem da amante perguntando se tudo estava certo. Ele não respondeu. Pela primeira vez, sentiu o vazio do próprio teatro ruir. Lívia e Aurora caminharam juntas até o portão da igreja. Pararam, olharam para trás. Era estranho pensar que os dois capítulos mais dolorosos de suas vidas haviam terminado ali,
naquele altar. Aurora, agora mais leve, sorriu para Lívia. Obrigada, de verdade. Lívia respirou fundo, sentindo o peso finalmente se dissipar. Eu que agradeço, por me permitir, enfim, seguir em frente. As duas se despediram com um abraço, não de amigas, mas de mulheres que se respeitaram na dor e na verdade. Cada uma seguiu um caminho, mas algo dentro delas mudou para sempre. Nos dias que se seguiram, a história correu por Vila Aurora como vento forte em tarde de tempestade. Mas ao contrário do que muitos esperavam, Lívia não se escondeu. Retomou sua vida, com a serenidade de quem finalmente se reconciliou com o próprio passado. Aurora viajou, foi encontrar a família. Decidiu recomeçar longe dos olhares e das expectativas alheias. No fundo, sabia que a ferida ainda estava aberta, mas também sabia que cicatrizaria e que um dia olharia para trás com orgulho de si mesma. Dante, por sua vez, enfrentou as consequências. A empresa sofreu, clientes se afastaram, amigos sumiram, mas talvez pela primeira vez ele parou para se enxergar sem máscaras e, quem sabe, ali, no silêncio da própria queda, começasse a aprender o significado de respeito e arrependimento. O tempo passou. O escândalo virou memória, mas a lição ficou. Lívia, já distante da igreja, caminhava certa tarde pelo parque. Um grupo de crianças brincava perto de uma fonte. Ela sorriu, sentiu o sol aquecer o rosto. Pensou em tudo o que vivera, nas noites em claro, nas perguntas sem resposta, nas traições e no medo de não ser suficiente. Mas naquele instante, percebeu. Havia se libertado. Não era mais a mulher traída, humilhada diante de todos. Era alguém que teve coragem de enfrentar o próprio medo, de expor a verdade, mesmo sabendo que poderia sair ferida. Alguém que escolheu a si mesma, acima de tudo. A história de Lívia não era só sobre um amor perdido, mas sobre o reencontro consigo, sobre coragem, sobre justiça, sobre a força de recomeçar. Ela sabia que outras dores viriam, mas agora se sentia forte. Forte o bastante para não abaixar a cabeça diante de ninguém. Forte para amar de novo, quando quisesse, se quisesse. E você, se viu em algum momento desta história? Já precisou escolher entre calar ou se libertar? Conta pra gente nos comentários. O que você teria feito no lugar de Lívia? Se esta história te emocionou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Lembre-se, cada verdade dita é um passo a mais na direção da sua liberdade. E às vezes, recomeçar é o ato mais corajoso de amor próprio que existe. Até a próxima história. E que você tenha sempre coragem de ser fiel a si mesmo.